Estamos gravando. Vou começar mais uma aula. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Yasmin, Vitória? Está ouvindo, Yasmin? Sim, professora, estou sim. Então tá bom. Vou compartilhar aqui com vocês a tela e vou começar. Bom, a gente está chegando aí na reta final do nosso semestre letivo, né? E a gente já falou sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre qualidade, né? Essa disciplina SASMAC, ela é uma disciplina que ela traz o nome de um selo, né, de segurança, de um selo de qualidade que é dado a empresas, né, que prezam pela segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse selo, o que ele é e como é que ele funciona, tá? Nossa aula 12 vai estar gravada lá para quem perdeu. Bom, a gente vai falar hoje sobre esse selo de qualidade, que ele é dado às empresas, principalmente às empresas que trabalham com produtos perigosos, né? Eu vou focar hoje nessas empresas que trabalham com o transporte de produtos perigosos. Ele é um selo parecido com o selo da ISO 9000, da ISO 14000, que a gente também vai ver, né? Só que ele é um selo específico para a SASMAC. Então, tudo começa com o transporte rodoviário de produtos perigosos, né? Então, a gente sabe que os processos de transportar esses produtos, eles têm o propósito de maximizar essa disponibilidade dos produtos para todas as pessoas, né? De modo que isso fique acessível para todo mundo, né? E para que os produtos fiquem acessíveis às pessoas, a gente precisa transportar eles de um local para o outro por meio de um transporte, né? Que no caso o transporte rodoviário, que são os caminhões. A gente vê muito caminhão de produto perigoso rodando nas estradas, eles são sinalizados, né? Eles têm aquelas placas que a gente conversou na aula passada, das categorias, né? Das classes de produtos, qual é o produto que aquele caminhão está carregando. E essas empresas que fazem esse transporte, que são responsáveis por transportar esses produtos, elas têm que. É ideal que elas tenham esse selo de qualidade, tá? Então, aqui está um caminhão que está transportando um produto perigoso, está aí a placa. Essas placas são internacionais, então elas são iguais aí no mundo inteiro, elas regem os produtos perigosos no mundo todo com a mesma sinalização, que é para que a gente tenha esse conhecimento em portos, aeroportos, né, em todo local do mundo. E aí a gente tem alguns fatores, né, que são fundamentais para que a gente escolha qual é o modal. O que é o modal, né, de transporte? O modal de transporte é o meio pelo qual eu vou transportar uma carga. Ele pode ser um modal rodoviário, que vai para o caminhão, modal aéreo, modal aquaviário, modal dutoviário, modal ferroviário. Tem esses 5 modais de transporte. E aí o dono da carga, né, quem vai transportar essa carga, vai ter que escolher qual é o transporte que ela acha mais apropriado para carregar essa carga, não só visando os custos, né, de distribuição, volume de carga, distância, também os níveis de confiabilidade, né, se essa carga vai chegar bem no local de destino, mas também os perigos, né, que esse transporte pode ter, né? Então, a gente tem que pensar sempre nos aspectos de infraestrutura, que são as rodovias, as hidrovias, as ferrovias, portos, aeroportos e alguns outros equipamentos, além dos dutos também, tá? Por todos esses modais, né? Por todos esses tipos de caminhos que esse transporte rodoviário pode ser feito. Deixa eu ir lá, autorizar a entrada. Quem entrou? Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Comecei aqui já a apresentação.
Bom, as empresas, né, as organizações, é claro que elas querem, para ter maior competitividade, elas querem que os seus processos sejam cada vez mais otimizados, né, na escolha do seu modal de transporte, e não só, claro que as empresas não pensam somente na otimização, mas também no custo, né, no risco, em tudo isso. A gente falou na aula passada muito sobre risco, e o transporte de carga perigosa sempre vai envolver risco. A gente viu lá naquele vídeo que eu passei para vocês que existem muitos riscos nos transportes aí com cargas que envolvem cargas perigosas. A gente sabe que hoje o modal rodoviário ele corresponde a mais de 60% de toda a movimentação de cargas no Brasil, tá? E isso é bastante alto, né? Então a gente sabe que a maior parte das cargas transitam aí por esse modal rodoviário, né? A gente não é à toa que a gente vê nas estradas essa quantidade enorme de caminhões indo e vindo com cargas de todos os tipos, né? Então a gente sabe aí que claro que existem algumas vantagens em se transportar por esse modal, né? E também representa um grupo de atividades que são fundamentais para a economia, né? Que pode distribuir os bens de seus pontos de destino de uma forma um pouco mais pontual, né? Porque, por exemplo, o modal aquaviário ele vai porto a porto, né? Sendo que o modal rodoviário eu posso levar a carga, né, num destino mais próximo do dono dela, né? Se eu tiver um modal rodoviário, eu posso levar a carga na porta da pessoa que está fazendo a compra, né? O modal aeroviário, o modal aquaviário, o ferroviário, eu dependo de uma estação, dependo de um local que seja às vezes mais distante, às vezes mais do que um modal para transportar uma carga, né? Se eu faço um transporte para o modal aquaviário, por exemplo, eu tenho que ter um transporte que leve a carga até o porto, aí põe a carga no navio, o navio vai levar até o outro porto, eu tenho que ter um outro transporte que pegue a carga nesse porto de destino e leve até o seu destinatário final, que é o comprador da carga, né? Que é o dono da carga. A CETESB... Peraí, gente, deixa eu autorizar a entrada aqui. Quem chegou? Ué, não chegou ninguém? Eu ouvi o barulhinho, achei que tinha chegado alguém. O Emerson. Oi, Emerson, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa Boa noite a noite. todos. Tá, já comecei aqui, tá? Estamos falando hoje de um selo de qualidade. Tá ok, professor. A CETESB, conforme a CETESB, né, ela diz que o modal rodoviário também lidera as estatísticas em acidentes, né? Claro, eu tenho um modal que tem muitos acidentes, tem muita incidência e tem muito acidente. Então, representa 37,4% das ocorrências atendidas em 2.202 eventos. Ver quem chegou agora. Só chega de pouquinho, eu tenho que voltar aqui na tela inicial para poder autorizar a entrada. Ué, achei que tinha chegado alguém. Deve estar entrando. Matheus. Oi, Matheus. Boa noite, tudo bem? Bom, então, os acidentes também ocorrem muito nesse modal rodoviário, e quando existe um acidente no modal rodoviário com uma carga perigosa, existem uma série de fatores que estão envolvidos nisso tudo, né? Principalmente o meio ambiente. A gente já viu também aí de acidentes com o meio ambiente, acidentes ambientais, né? O que pode acontecer se um caminhão está transportando um produto perigoso, existe um acidente aí no caminho, então pode ter o vazamento de um produto, um líquido, um gás, alguma coisa que possa provocar um acidente. Então, a CETESB sempre é acionada, por isso que ela diz que esse índice, quem passa o índice é a CETESB, porque 37,4% dessas ocorrências foram atendidas em 2.202 eventos no total, aí nos últimos anos, né? Aqui a gente tem um caminhão que faz o transporte de carga perigosa, então ele deve ser todo sinalizado aí dessa forma como está
na lateral do caminhão, né? Ele tem que ter todas essas placas para dizer o que ele está carregando, qual é o tipo de perigo, né? Qual é o tipo de produto que ele tá levando. Então, sob o ponto de vista da química, né, um produto é considerado um produto perigoso quando ele vai prejudicar direta ou indiretamente os seres humanos e a natureza, né? Então, é claro, é o que a gente vinha conversando agora, né? Um carregamento de produto perigoso. Alguém me chamou ou não? Acho que alguém mandou uma mensagem. O Matheus mandou mensagem. Um produto perigoso, quando tem aí um vazamento, um problema qualquer com um produto perigoso, claro que vai atingir primeiramente o meio ambiente, vai atingir primeiramente onde ele está, né? Então, eu vou ter um vazamento, eu vou ter um derrame de carga, vai atingir a estrada, a vegetação que está em volta da estrada, a população que mora no entorno. Então, o produto ele é perigoso quando ele pode prejudicar direto ou indiretamente os seres humanos que habitam aquele local, que transitam naquele local e também a natureza. Então, se a gente considerar que existe uma movimentação muito alta de produtos e de resíduos químicos, né, por esse modal, as empresas precisaram correr aí pela competitividade, né, por tudo mais, correr em ter um selo de qualidade que garantisse para o seu cliente, né, vamos dizer assim, que ele estaria transportando aquele produto da melhor maneira possível, com o menor risco possível, né? Então, é um selo que vai garantir ao cliente que, ao contratar o serviço daquela transportadora, o serviço daquele modal, ele está contratando não só o serviço, como também a segurança, a qualidade, né, o produto, ele vai ter a garantia de que o produto dele vai chegar inteiro no local de destino, né? Então, essas empresas que são as prestadoras de serviço, elas vão ter que seguir um monte de normas, né, um monte de regras e procedimentos de segurança que vai ser necessário para eles terem esse selo de qualidade, né? Então, eles precisam ter alguns documentos que são comprobatórios de detalhes da mercadoria que eles vão transportar, quais são as classificações de risco, né? Toda mercadoria que eles vão transportar em produtos perigosos vai ter uma classificação de riscos, os nomes dos fabricantes, autorização para circular com esses produtos, instruções de como proceder em casos de acidentes, kits de primeiros socorros, que isso é tudo muito importante, né? A gente estava falando na última aula sobre a NR29 e a gente estava vendo todo o trâmite, tudo que é necessário para que se tenha um mínimo de segurança e de conforto, né, dentro de um trabalho portuário. O transporte de cargas perigosas é a mesma coisa, né, gente? É imprescindível que a pessoa que trabalhe com o transporte de produtos perigosos seja uma pessoa treinada, uma pessoa que tenha conhecimento do que ela está fazendo. Eu não posso pegar um motorista qualquer e colocar dentro de um caminhão de um produto perigoso para ele levar um produto perigoso que ele não sabe nem o que ele está levando, né? Eu preciso dar essa garantia para o meu cliente, que o meu motorista que está levando o produto dele sabe o que está levando, sabe como conduzir e sabe quais são os passos que ele tem que dar se acontecer alguma coisa aí nesse caminho. De acordo com essa Analytics Brasil, né, uma empresa de análise de higiene industrial, a ONU classifica os produtos perigosos conforme a gente demonstra a seguir. A gente já viu essa classificação quando a gente teve lá aquele trecho aquele vídeo de carga perigosa no porto, mas a gente vai rever aqui, né? E os veículos devem ser sinalizados com os rótulos de riscos, os painéis de segurança, com toda essa simbologia de classes e subclasses desses produtos que são transportados. A gente sabe que as classes são 9, né? A gente já viu que são 9 classes de produtos perigosos, alguns deles têm as suas subclasses.
e é importantíssimo que quem trabalha com isso conheça profundamente esse assunto. Eu já falei na última aula, eu torno a repetir, é um assunto muito extenso, é um assunto que tem muita coisa, tem muitos meandros, e a gente sabe que numa aula não é possível que eu aborde para vocês todos os produtos perigosos, o que faz cada um deles, mas que pelo menos a gente conheça quais são essas classes e quais são as suas subclasses, né? Então, vamos ver. A gente tem aí a classe 1, deixa eu pegar o meu ponteiro. A gente tem a classe 1, que é a classe dos explosivos, e ela vai ter 6 subclasses. Cada uma dessas subclasses, né, ela vai ter aí um selo correspondente, um painelzinho correspondente. A 1.1 é substância e artigos com risco de explosão em massa. A 1.2, substância e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. 1.3, substâncias e artigos com risco de fogo, com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. 1.4, substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. 1.5, substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa. 1.6, artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. Então, essas 6 subcategorias estão dentro da classe dos explosivos. São diversos tipos de explosivos, como vocês podem perceber. Para trabalhar com essa área de produtos perigosos, é claro que é necessário ter um pouco de conhecimento de química, né? Todos eles vão envolver a parte química. Na classe 2, a gente vai ter os gases, 3 subclasses. 2.1, gases inflamáveis, que são gases que a 20 graus e a pressão normal são inflamáveis. 2.2, gases não inflamáveis, não tóxicos, são gases que são asfixiantes e oxidantes, que não se enquadram em outras subclasses. Os 2.3 são gases tóxicos, tóxicos e corrosivos, que constituam risco à saúde das pessoas. De qualquer forma, qualquer um desses 3 gases é muito perigoso, né? Aí a gente tem a classe 3, que entra nos líquidos inflamáveis, e ela não tem subclasse, né? Ela é só a classe 3 mesmo. Todos os líquidos são inflamáveis. São líquidos, misturas de líquidos, ou líquidos que contenham sólidos em soluções ou suspensão, que produzem vapor inflamável a temperatura de até 60 graus e meio, tá? A classe 4 vai ter 3 subitens, a classe 4 é dos sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. É muito interessante essa classe, né, porque esse tipo de substância é uma substância que aparentemente ela é até inofensiva, né? E aí, por exemplo, se ocorre um acidente, alguma coisa, geralmente as pessoas vão jogar água, né? E aí é uma substância que não pode jogar água. Por isso que a pessoa que trabalha com o produto perigoso precisa saber o que ela pode fazer no caso de um acidente. Porque, por exemplo, esse produto, ele é uma substância que em contato com a água vai emitir um gás inflamável. Então, eu não posso jogar água num acidente como esse. Eu tenho que jogar outro tipo de coisa. E aí, o que se usa, né? Se usa serragem, se usa areia, se usa uma série de outras coisas que são jogadas nesses produtos que são inflamáveis e que não se pode jogar água. Então, a 4.1 vai dizer respeito aos sólidos inflamáveis, são substâncias autorreagentes e explosivos sólidos insensibilizados, sólidos que em condições de transporte sejam facilmente combustíveis ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal. Então, esse é perigosíssimo, né? Porque se eu der atrito nele, às vezes uma movimentação mal feita, né? Numa embalagem mal feita, eu posso causar fogo. Substâncias autorreagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica, explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos. Então, são cargas que precisam estar com a diluição correta, né? Então, é claro, quem faz esses carregamentos todos são químicos, tá, gente? São os químicos que trabalham nessa área. São todas pessoas da área. Gasolina não é, professora? Oi? Aí entra na classe gasolina, né? Gasolina, sim, líquido inflamável. É necessário que quem trabalha com os produtos perigosos precisa conhecer cada um deles e saber
qual que é, por exemplo, o índice de diluição, como que ele deve ser diluído, né? Como ele deve entrar num tanque de um caminhão. A gente viu lá aquele caminhão, ele é um tanque, né? Geralmente são esses caminhões que levam os produtos perigosos, principalmente os líquidos. Então, é preciso saber certinho, né, como cada produto tem a sua diluição. O 4.2 vai falar de substâncias sujeitas à combustão espontânea. O que é uma combustão espontânea? Que pode entrar em combustão sem fazer nada, espontâneo. Sem nada, ele foi lá e pegou fogo, do nada. Substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de transporte ou aquecimento em contato com o ar, podendo inflamar-se. São substâncias altamente sensíveis, que tem que ter um ambiente totalmente controlado para que não sejam expostos ao calor extremo, porque o aquecimento desse produto pode ser feito em contato com o ar. Então, tem que ser um ambiente controlado, né, de calor, né, de temperatura. O 4.3 vai falar de substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. Substâncias que, por interação com a água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas. Então, é aquele acidente que eu não posso jogar água, né? Vazou, teve algum vazamento, alguma coisa, eu não posso jogar água nele, porque em contato com a água ele pode pegar fogo ou ele pode soltar gases muito perigosos, né? Gases fatais, gases que podem prejudicar muito aí as pessoas que estão ao redor mexendo com esse tipo de produto. Aí a gente vem para a classe 5, que são as substâncias oxidantes e perióxidos orgânicos, e a gente divide em duas classes, a 5.1 e a 5.2. A 5.1 são substâncias oxidantes, que são substâncias que podem, em geral, pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. Então, o oxidante ele pode fazer outro material entrar em combustão. Os peróxidos orgânicos são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis, que podem sofrer decomposição exotérmica autoacelerável. Então, esses produtos têm que ser carregados com o máximo cuidado possível, porque eles são instáveis, né? A qualquer momento eles podem aí provocar um acidente. Aí a gente vem para a classe 6, que são substâncias tóxicas e infectantes, né? 6.1 são substâncias tóxicas, que são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. Então, essa, gente, é uma categoria, até que o rapaz do Porto falou que é uma categoria extremamente perigosa, né? Que ela não pode ficar nem um pouquinho lá no porto, não pode ficar nem um tempinho no porto, porque elas são letais, né? São substâncias letais. E é claro, a gente está falando sobre tudo isso e a gente não pode esquecer que essas pessoas que trabalham com essas substâncias, que trabalham com esse tipo de transporte, elas têm que estar altamente equipadas com seus EPIs, né? Com seus equipamentos de proteção individual. Não se pode trabalhar, em hipótese alguma, sem proteção. Aí a gente tem as substâncias infectantes que contêm ou possam conter patógenos capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. Essas substâncias infectantes, elas podem vir através de produtos que foram usados para laboratórios, para experiências, né? Então, essas substâncias podem acontecer aí. Gente, eu não tenho toda a parte química disso tudo, tá? Essa parte química é com os químicos, mas cada uma dessas classificações que eu estou passando para vocês, é claro que tem os elementos químicos de cada uma delas, tá? Cada uma delas vai ter os elementos químicos que são os mais constantes dentro das classes e subclasses. Aí a gente vem para a classe 7, que não tem subclasse, que é material radioativo. Então, é qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de atividade total na expedição radiação excedam os valores especificados, né? Então, para trabalhar com material radioativo, por exemplo, precisa de macacão, né? Roupa específica, porque a gente sabe aí que a radiação é perigosíssima para os seres humanos. Na classe 8, a gente tem as substâncias corrosivas, que são substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou destroem
outras cargas ou o próprio veículo, né? Porque a substância corrosiva, ela tem que ter um invólucro específico, porque ela é corrosiva, né? Ela vai corroer o local onde ela estiver em contato. Então, a embalagem dessa substância tem que ser específica, porque se ela houver um vazamento, tiver contato com o caminhão, com o baú do caminhão, o tanque do caminhão, ela vai fazer um buraco, ela vai corroer esse local onde ela está, né? Então, são substâncias que precisam, né, de uma embalagem específica para elas irem dentro do veículo. A classe 9 são substâncias e artigos perigosos diversos, né? Eles fizeram a classe 9 para todos aqueles artigos que não se enquadram nas 8 classes anteriores. Né? Então, são aqueles que apresentam durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes, eles vão ser enquadrados na classe 9. Então, todos aqueles artigos e produtos que ninguém sabe, né, em que classe que vai encaixar, se não tem uma classe específica para encaixar, ele vai entrar aí na classe 9. Bom, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, ela diz que a Regulamentação Brasileira de Transporte Rodoviário obedece às recomendações do Comitê em Peritos de Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, da ONU. Né? A ONU é que faz essa regulamentação. E estão presentes num documento que eles chamam de Orange Book, né, que é um documento frequentemente atualizado de acordo com o Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Esse documento, esse Orange Book, ele é um compilado, né, de tudo aquilo que se pode, não pode, que deve e não deve ser feito aí no transporte de produtos perigosos, transporte rodoviário de produtos perigosos. Esse Orange Book, ele é constantemente atualizado, constantemente revisado, que é para que não haja nenhuma falha, né? Porque o transporte de produtos perigosos é um transporte muito delicado. E aí a gente entra para falar um pouquinho de qualidade, né? Eu falei no começo da aula, alguns alunos ainda não estavam, né? A gente tem essa matéria chamada SASMAC, e SASMAC é o nome que se dá a um selo de qualidade, né? Que é esse selo de qualidade que eu estou apresentando para vocês hoje, né? SASMAC significa segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Então, ele é um selo que vai abranger todas essas coisas, né? Que vai ser um selo que diz que a empresa que tem esse selo se preocupa com todas essas coisas, né? Com todos esses itens dessa sigla SASMAC, né? E aí a gente sabe que com a crescente globalização, né, as organizações estão querendo cada vez mais estar adequadas, né, ao mercado, né, e estão preocupadas em reduzir seus custos e também em angariar novos clientes, angariar novos rumos para os seus trabalhos, né, aumentar os seus níveis de serviço, né. Então, essa postura nova das empresas, né, essa preocupação das empresas, vai levar à necessidade de se ter aí algumas medidas, né, se ter aí algumas coisas que fortaleçam a empresa no mercado. Então, elas vão ter que ter uma infraestrutura que vai beneficiar o cumprimento das tarefas, né, e das suas etapas, com eficiência, segurança, processos bem definidos e sólida metodologia de gestão de qualidade. Então, a gestão de qualidade dentro das empresas é cada vez mais importante. Eu torno a dizer, a gente vai falar ainda da ISO 9000 e da ISO 14000, que são outros 2 selos de qualidade. Então, qualidade é um agregado de características ou elementos que constituem um produto ou um serviço. Então, eu ter esse selo de qualidade significa que o meu trabalho, o meu produto, né, tem todas as características, tem todas as coisas necessárias para dizer que ele é um produto de qualidade, né? Então, uma cultura de qualidade, ela só é fundamentada na empresa se ela for inserida em todas as suas áreas. E aí, para a gente ter esses selos de qualidade, são muitas exigências que as empresas devem seguir, tá? A gente vai ver algumas delas aí hoje. Então, uma empresa que quer se destacar no mercado, que, é claro, é um mercado competitivo, né? Esse mercado de transporte,
e quer ter grandes níveis de qualidade, vai ter que analisar todos os seus processos, toda a sua prestação de serviço, frequentemente. Essa análise ela tem que ser frequente, tá, gente? O tempo todo essa empresa está sob fiscalização, sob estudo. As empresas têm até mesmo um grupo, uma equipe que é responsável por estar o tempo todo fazendo essa inspeção, né? Se a empresa está seguindo todos os itens necessários para ter qualidade, né? Então, todas as demandas, né, e exigências do mercado têm que ser seguidos por meio de processos que vão garantir a satisfação do consumidor, né? Sempre que eu implanto alguma coisa numa empresa, o que eu tenho como objetivo? Eu tenho como objetivo satisfazer o meu consumidor, satisfazer o meu cliente, né? Muito bem. Então, para conquistar essa qualidade, né, este selo de qualidade, porque é muito fácil falar assim, minha empresa tem qualidade. Tem sim, me mostra no papel, né? Então, para eu te mostrar no papel, eu tenho que conquistar, né? Eu preciso ter algumas coisas, né? Passar por alguns testes e algumas implantações, né? Que vão ter a intenção de satisfazer o meu cliente, que vai primar pela melhoria constante, né? Contínua do meu produto, do meu serviço. Então, se a minha equipe de controle de qualidade, né? Controle de qualidade é uma equipe que trabalha dentro de uma empresa controlando a qualidade dessa empresa. Se a minha equipe de controle de qualidade detecta qualquer falha no meu processo, seja ele qual for, essa minha equipe tem que fazer automaticamente, essa equipe tem que acionar as pessoas que são responsáveis por aquilo que está errado, para que aquilo seja modificado, melhorado, corrigido, né? Então, é um órgão, né? Um pessoal que trabalha com algo que está todo dia tem que estar olhando para que se tenha esse clima organizacional que favoreça não só no sentido de segurança, né, mas de saúde, motivação, bem-estar de todos os colaboradores. E a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Das empresas que primam aí por ter ergonomia, higiene, todas essas coisas para o seu funcionário, para que ele trabalhe aí com o mínimo de segurança, com o mínimo de decência possível, né? Então, esses selos de qualidade, eles vão abranger tudo isso, tá, gente? Então, quando a empresa vai na implantação de um selo de qualidade, tudo isso é verificado, desde a forma como ela trata o funcionário dela, né, até como ela trata o cliente dela. Não adianta eu falar que eu tenho uma resposta maravilhosa para o meu cliente e trato meu funcionário como um nada, né? Então, questões relacionadas à preservação do meio ambiente, claro que vão ser priorizadas, né? E vai ser evitado o desperdício de recursos naturais. O que essas empresas acabam implantando em geral, né? Implantam aí a diminuição de papel, diminuição de produto plástico, diminuição de produto descartável, tudo isso para evitar desperdício dos recursos, né? E também para preservar o meio ambiente. Quando a gente fala de preservação do meio ambiente numa empresa de transporte, por exemplo, é fundamental que essa empresa esteja ciente de que o produto com o qual ela trabalha, com o produto que ela vai transportar, está diretamente ligado ao meio ambiente. Né? Tá? Qualquer vazamento que eu tenha, qualquer acidente que eu tenha, a primeira coisa que eu vou atingir é o meio ambiente. Então, esses selos de qualidade, eles vêm no sentido de garantir que a empresa que vai trabalhar com um produto como esse vai levar ao cliente, vai levar esse produto da melhor maneira possível. E é claro que, para ter uma eficiência nessa área, eu preciso ter uma constante atualização, né? E eu preciso ter pessoal bem treinado trabalhando, né? Treinamento nessa área de todo. Se a empresa está trabalhando com produtos perigosos, eu preciso ter o pessoal treinado nessa área de produto perigoso. Ele tem que saber o que ele está carregando, ele precisa saber o que precisa fazer se acontecer um acidente, né? Tudo isso.
Então, o conceito de qualidade ele foi desenvolvido pela interação, pela integração e observação de todos esses fatores que a gente falou, favorecendo um ambiente competitivo e sustentável dentro da empresa. Então, ele vai abarcar tudo isso, né? Todos esses itens, né? E vai dar a essa empresa um status de uma empresa que tem qualidade. Aí, considerando que a gente tem uma série de riscos aí que são provenientes desse deslocamento de materiais perigosos, né? Foi criado, né, esse sistema de análise que é o SASMAC, que quer dizer Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Então, a empresa que tem esse selo, SASMAC, né, é uma empresa que que está de acordo, né, com a saúde, a segurança, o meio ambiente e a qualidade. Então, atualmente a gente tem uma mudança de postura por parte das empresas, a gente está vendo aí todas essas empresas que estão no mercado batalhando para ter uma visão, né, uma visão mais sustentável, né? A gente está vendo aí empresas investindo milhões em ter essa cara de empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com o próximo, né? A gente sabe que isso é uma mudança relativamente atual, né? A gente tem aí um grande exemplo que eu sempre cito, que é a Natura, né? A Natura, ela tem priorizado nessa questão de ser amiga do meio ambiente, e cada vez mais as empresas estão entrando aí nessa batida, nessa toada de serem amigas do meio ambiente. Então, as indústrias, elas acabam se inclinando para essa questão e vão modificando os seus processos operacionais para se adequar a esses conceitos de sustentabilidade. Então, como que elas fazem? Elas começam a implantar programas, né, de diminuição de produtos corrosivos, de produtos perniciosos, produtos que vão atacar de uma forma ou de outra o seu meio ambiente. A Natura, por exemplo, mudou muitos compostos químicos dos seus produtos por causar danos, né, não só à atmosfera, danos ambientais. Então, todas essas mudanças significativas acabam acontecendo por um estudo geral que as empresas vão fazendo e vai modificando a ideia, né, de quem trabalha com isso, né, de quem produz, para que se faça aí a conscientização para gerações futuras, né? A ideia sempre é que se conscientize as gerações futuras da necessidade, da importância da preservação do meio ambiente. Então, quando a gente faz o deslocamento aí de produtos químicos, né, de materiais químicos, as empresas, claro, elas vão querer se destacar diante de seus concorrentes. Tem várias empresas aí que podem fazer a movimentação de produto químico. Então, como que eu vou fazer para me destacar diante de uma concorrência enorme, né? Como que eu vou fazer para ser diferente? Eu vou começar tendo um selo de qualidade. Eu vou começar tendo aí um selo que diga para o meu cliente, olha, comigo o teu produto está seguro, comigo o teu produto vai chegar na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, como tem que ser, né? E é lógico que essas empresas começam a priorizar, né, todos os processos de segurança, né, toda a segurança dentro de tudo aquilo que envolve o que ela está fazendo, né? E também não só segurança dos produtos, como segurança das pessoas que trabalham, né? Quando ocorrer, né, se ocorrer um acidente com um produto como esse, num transporte, é claro que o ser humano que está manuseando esse produto vai ser atingido. Então, à medida que eu tenho uma empresa que tem uma preocupação com esse funcionário, né, com esse trabalhador ou com as pessoas que estão no entorno, né, é claro que essa empresa vai ganhar notoriedade no mercado, né? Então, a gente justifica, né, a importância das empresas desse ramo a investir em gestão de qualidade. Por quê? Porque se é uma empresa que trabalha com segurança, uma empresa que trabalha com produtos de risco, e eu tenho aí uma gestão de qualidade, eu estou dizendo para o meu cliente, fica tranquilo, né? Eu vou levar
o teu produto com a maior segurança possível, né? A CETESB, né, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, diz que entre 2005 e 2016, a rodovia Regis Bittencourt, a chamada BR-116, contabilizou 414 acidentes com cargas perigosas, seguidas pela rodovia Anhanguera e Dutra, com respectivamente 259 e 227 acidentes em cada. Gente, é muito acidente, né? Tudo bem, a gente tem aí uma janela de 11 anos, mas ainda assim é um número muito grande de acidentes. Em 11 anos eu ter 414 acidentes é um número bastante alto de acidente por ano. Eu não posso, a gente não pode ignorar esse tipo de coisa, né? Então, será que em todos esses acidentes havia pessoal treinado para trabalhar? Será que em todos esses acidentes havia a segurança necessária? Foram tomadas as precauções necessárias? Então, é aí uma pergunta. A gente sabe, inclusive, que existe uma polícia rodoviária que é especializada para fazer a inspeção e para fazer para autuar, né, o motorista que estiver trabalhando com carga perigosa de uma maneira fora da regulamentação. E aí são poucos também os policiais. Me parece que em 2009 havia cerca de 40 policiais como esse aí no estado de São Paulo. É muito pouco, né, para um estado do tamanho de São Paulo. Então, também existe aí uma necessidade de haver uma reciclagem desses profissionais, também um treinamento desses profissionais. Então, tudo envolve treinamento, tá, gente? Tudo que se fala, a gente fala muito em automação, né? A gente fala, vamos automatizar tudo, vamos não sei o que, mas todo mundo que faz, todo mundo fala, vou perder meu emprego, vamos botar robô para trabalhar, vamos botar um monte de programa trabalhando no meu lugar, e eu vou perder meu emprego, não sei o quê. Você não vai perder seu emprego se você continuar se especializando, se você continuar tendo aí uma expertise dentro daquilo que você vai trabalhar. Você vai trabalhar numa empresa de transporte, e aí você sabe que lá dentro da sua empresa de transporte, aquele cara que trabalha com produto perigoso, ele ganha o dobro do que você ganha porque ele trabalha com produto perigoso. Aí eu vou lá e falo assim pro meu chefe, eu quero trabalhar também com produto perigoso. E minha chefe vai falar assim para mim, tá, qual a especialização que você tem em produtos perigosos para trabalhar com produtos perigosos? Então, é claro que essa vontade, né, de progressão que o ser humano tem por natureza, e isso é ótimo, ela tem que vir seguida por uma vontade de ser especialista em alguma coisa, em alguma área. Você gosta de fazer tal coisa? Então aprenda a fazer. Né? Você quer trabalhar com isso porque você quer aumentar a sua renda, porque você quer ganhar mais? Então vá fazer um curso. No Porto tem N cursos que as pessoas podem fazer para ganhar um pouquinho mais. Tem conferente de container, tem inspeção, tem uma série de coisas aí que são cursos pequenos e rápidos, né, que vocês podem fazer, que qualquer um pode fazer para ir se especializando. É claro que o profissional, quanto mais especialidade ele tem, né, quanto mais especialização ele tem, quanto mais cursos ele fez na área dentro da qual ele está trabalhando, mais chances ele tem de empregos melhores e de salários maiores. Né? Isso é uma conta absolutamente boba de ser feita, né? Uma conta muito rápida de ser feita. Eu me especializo, estou dentro de uma empresa de transporte, trabalho lá com produtos normais, ganho X. Se eu trabalhar com produtos perigosos, eu vou ganhar X vezes 2. Eu vou lá, então, fazer um cursinho e vou aprender, né? Se eu tiver vontade também, porque vem muito da vontade do ser humano, né? Nem todo mundo tem vontade de progredir. Bom, então, nesse cenário todo, as indústrias químicas precisaram, então, assegurar que as suas operações fossem realizadas com segurança, qualidade e prezando por toda a integridade dos seus colaboradores, público e meio ambiente. Então, a indústria química que produz lá o produto químico, ela tem que levar o produto químico dela para algum lugar. Né? Então, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de transporte para esse produto químico. E ela precisa, então, se assegurar de que todas as normas de segurança estão sendo seguidas. E para se assegurar disso, é claro que é preciso aí uma implantação grande de todos os fatores que precisam. Então, a Abiquim, né, que é um site que foi
foi o órgão que criou, né, a SASMAC, que criou essa ferramenta de avaliação, que se chama Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Eles objetivam com isso, então, a diminuição dos riscos provenientes dos serviços logísticos de materiais químicos. Então, toda vez que eu for trabalhar com material químico e eu tiver esse selo, né, essa ferramenta, esse SASMAC, eu estou assegurando o meu cliente de que eu posso transitar com a carga dele tranquilamente. Então, no ano de 2005, as empresas que estavam associadas, né, assumiram um compromisso de só contratarem transportadoras certificadas pelo SASMAC. Então, em 2005, as empresas químicas assumiram entre si um compromisso que elas só iam contratar transportadores com certificado. Olha só, gente. O que as empresas tiveram que fazer? Tiveram que correr para ter o seu certificado, porque senão elas iam perder lugar na concorrência, né? Então, essas empresas de transporte tiveram que correr para tirar os seus selos, né, para tirar os seus certificados, né, para poder transportar os produtos químicos, porque as empresas químicas se comprometeram a não dar mais para transportadores que não tivessem esse selo transitar com as suas cargas, porque eles estavam muito certos, porque já que foi feito um selo, já que foi feito um índice de medida de qualidade, então que ele seja utilizado e que ele seja colocado aí para todo mundo saber. Em 2016... Em 2006, a certificação, o SASMAC, passou a ser obrigatória para as atividades logísticas. Então, essa pressão feita em 2005 surtiu o efeito, porque em 2006 já passa a ser obrigatório. Então, todas as empresas que vão trabalhar com produtos químicos, com produtos perigosos, a partir do ano de 2006, vão ser obrigadas a ter esse selo SASMAC, tá? Senão, eles não vão poder fazer aí transitar com os produtos. Conforme o site da Abiquim ainda, né, que é a Abiquim que é responsável por essa implantação, por esse selo, né, a ferramenta foi desenvolvida aqui no Brasil, tá? Foi aqui que desenvolveram essa ferramenta de verificação, no ano de 2001, mas eles se basearam num projeto europeu que se chama ICE, Intervention in Chemical Transport Emergencies, né, que é um intervenção de transporte de químico, né, de emergência. E ele foi criado nos anos 90 pelo Conselho Europeu das Federações das Indústrias Químicas. Então, lá na Europa, esse selo, né, essa obrigação já existe aí desde o início dos anos 90. Notem que até os anos 90 não havia nada, né? Então, é relativamente novo, é jovem, né, essa preocupação que se tem com o transporte de produto químico, apesar de sabermos que o produto químico é transportado já há séculos, né, em todas as estradas, então não havia aí uma preocupação latente com nenhum desses tipos de transporte. Bom, as empresas, elas vão ser avaliadas, né, as empresas que vão implantar esse selo de qualidade, elas têm que ser avaliadas por alguns certificadores que são independentes e capacitados pela Abiquim por esse... gente, eu não sei se eu pesquisei o que significa Abiquim, eu preciso olhar o que significa Abiquim, mas é uma associação de produtos químicos, provavelmente, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, provavelmente. Né? Então, essas empresas que estão implantando esse selo SASMAC, elas vão ser avaliadas, né, por pessoas, por avaliadores que são capacitados pela Abiquim, né? A Abiquim criou o selo, então ela mesma capacita as pessoas que vão fazer a verificação nos locais, né? Vão fazer as inspeções, né? Para saber se essas empresas têm esse selo de qualidade, né? E aí eles distribuem um questionário padrão, né? E não tem, então, uma obrigação de inúmeras inspeções em alguns locais. Então, é feita uma certificação que vai lá, o cara vai lá, implanta, faz uma verificação e depois vai aplicando esses questionários padrão de tempos em tempos para saber se continua sendo feito tudo certo, né? Então, nesse processo que eles vão avaliar a empresa, né, por esses questionários, eles vão avaliar vários aspectos da empresa, não só os aspectos de segurança e qualidade, mas também os administrativos, financeiros, sociais, tá? Infraestrutura, tudo isso eles vão avaliar
nas empresas, quando for fazer esses processos avaliatórios, né? Então, de acordo com a Biquim, espera um pouquinho, gente, só um minuto que eu já venho, que a minha gata derrubou meu roteador, eu tenho que ir lá salvar. Sai daí. Sai daí. Pô, mas sempre na hora que eu tô dando aula, vocês vêm me incomodar aqui, né? Desculpa, gente. Gato não entende que a gente está trabalhando, sabe? Eles querem atenção. Ela queria que eu desocupasse a caixa para entrar dentro. Oi? Não, você era falando do gato aí. A minha gata, a caixa que ela brinca, estava ocupada. E ela queria que eu desocupasse a caixa para ela poder entrar para brincar. E aí ela ficou fazendo barulho aqui enquanto eu estava trabalhando para eu ir lá desocupar a caixa. Eles não querem saber se a gente está trabalhando ou não. Eles não entendem isso. Então, gente, a Biquim, segundo eles, essas análises são feitas nas organizações, né? E essas certificações da ISO, né? E a gente vai falar sobre ISO ainda hoje, né? Que é a International Organization for Standardization, né? Na administração da qualidade e gerenciamento ambiental, e aí está de conforme da ISO 9000 e a ISO 14000, que são outros 2 selos de qualidade, né? A ISO 14000, inclusive, é de meio ambiente, a ISO 9000 de qualidade e a ISO 14000 de meio ambiente. Então, esses organismos vão se responsabilizar pela aprovação dos resultados, né, das empresas que estão implantando esse selo SASMAC, né, estão sendo certificados SASMAC, e vão verificar se elas estão qualificadas por meio dos auditores, né? Os auditores vão fazer toda a inspeção, né? Vão distribuir aqueles questionários, conforme eu falei, e aí, de acordo com o estudo, vão dizer se a empresa está apta ou não apta a ter esse selo, e se ela não estiver apta, eles vão orientar o que deve ser feito, né? O que deve ser modificado, o que deve ser implantado, para que, numa próxima inspeção, eles sejam qualificados, né? Essa certificação SASMAC vai se basear numa relação colaborativa entre prestadores logísticos, organizações certificadoras, indústria de produtos químicos e a própria associação, a Biquim é a Associação Brasileira da Indústria Química. Cada qual com sua parcela de participação no exercício das suas funções. Então, cada um desses órgãos, né? Os prestadores logísticos, as organizações certificadoras das ISO, né, a ISO 9000 e 14000, as indústrias de produto químico e a própria Biquim vão ser responsáveis, né, por essa verificação, por essa participação nas funções de dar ou não o selo de qualidade. Então, no Brasil, a gente sabe que o transporte de materiais químicos é realizado, na sua maioria, pelo modal rodoviário, conforme eu já falei, né? Então, por isso, né, por a gente ter uma grande malha rodoviária disponível e uma malha ferroviária ínfima, a gente sabe que a nossa malha ferroviária é uma malha muito pequena. Então, por causa disso, por a gente ter muitas estradas, o Brasil ser um país aí de dimensões continentais e por causa da quantidade de estradas, é claro que a grande movimentação de cargas vai ser, então, pelo modal rodoviário, né? A maior parte da movimentação das cargas do país vai ser através das estradas, até porque é um modal que acaba levando door to door, né? Leva porta a porta, né? Eu não preciso, não é como o porto que o meu produto vai chegar no porto, eu tenho que pegar o meu produto no porto e levar para algum lugar. O caminhão acaba levando mais próximo do seu destino final, né? Apesar de ser ainda um modal bastante caro, né? Então, algumas medidas de segurança são necessárias, né, por causa da periculosidade, né, do nível de periculosidade que tem nessas atividades de transporte. E a gente está falando de periculosidade, gente, em todos os sentidos, tá? Não só por estar operando com material químico, mas tem vários outros tipos de perigos, né, que um modal rodoviário acaba oferecendo, até mesmo roubo de carga, né, que entra muito nisso. A gente sabe que existe um alto índice de roubo de carga nas estradas, existem estradas esburacadas que acabam
tendo um acidente porque a estrada não estava devidamente pavimentada, enfim, várias coisas aí que podem acontecer num transporte, num trajeto com produtos perigosos que podem acontecer, mas que não poderiam estar acontecendo, tá, gente? Então, esses fatores todos, né, de perigos, periculosidade, é que vão justificar essa certificação SASMAC para as empresas que atuam nesse setor de transportes perigosos. Essa certificação que vai dar aquele quê final, né, aquele quê de qualidade final. Então, a empresa que está transportando o seu produto tem uma certificação SASMAC. Isso significa que é uma empresa especializada, que é uma empresa que tem treinamento, que é uma empresa que tem pessoal que sabe o que está fazendo, que tem equipamento necessário, que tem os caminhões adequados, que tem tudo adequado. Então, a partir do momento que foi dado essa certificação para a empresa está no mercado como alguém diferenciado, né? Então, esse selo SASMAC é necessário aí para essas empresas que trabalham com produtos químicos. E isso acaba sendo um fator de competitividade, né, diante dos concorrentes que não tem o selo, que não tem a certificação, né, se assegura que tenha visibilidade, porque a gente sabe que todo mundo que trabalha aí com o meio ambiente hoje em dia, que trabalha com a preocupação do meio ambiente, tem uma visibilidade indiscutível, né? Tem aí uma visibilidade pelo cliente, pelas pessoas, né? Então, e também as empresas acabam se obrigando, né, a melhora, né, acabam ficando estimuladas a ter uma melhora nos seus equipamentos, na infraestrutura, né, também há uma pressão no sentido de melhora das rodovias, de capacitação de motorista e funcionário, equipamento de controle de frota e vários outros aspectos, né? Então, a partir do momento que você implanta um selo, né, que você implanta lá uma certificação, você está garantindo uma série de outras coisas aí que acabam vindo na aba daquilo que está acontecendo. Então, antes de ter esse sistema de verificação no Brasil, a indústria química conceituava os seus provetores, né, os seus prestadores de serviço, né, com vistorias que não eram padronizadas. Então, é claro, né, eu ia contratar uma empresa de transporte, eu mandava lá um funcionário meu, vai lá fazer uma vistoria na empresa e ver se eles têm condições de levar a minha carga. E essa vistoria ela não era padronizada, né? Não havia itens que fossem seguidos à risca, né? Olha, o cara, para carregar minha carga, ele tem que ter A, B, C, D. Então, não era padronizado, era uma coisa feita aí meio que na base da amizade, muitas vezes, né? Então, muitas vezes isso dificultava, né, que se tivesse um gerenciamento de melhoria, né? Não tinha melhoria havia muito acidente, acontecia muita coisa que não deveria acontecer, acabava muita gente se machucando, né? Porque trabalhar com produto perigoso é um trabalho de alto risco, né? Um trabalho altamente insalubre, né? Então, antes de ter essa verificação, as coisas eram feitas ao modo brasileiro, né? Dando um jeitinho. E muitas vezes ficava no esquema da amizade, né? Vai lá, ó, tem um amigo meu que faz carregamento lá de carga perigosa, vai lá só ver se a empresa dele pode fazer. E acabava sendo assim, dessa forma desleixada, né? Que acabavam acontecendo os grandes acidentes. Então, essa certificação veio botar um ponto final nisso, né? E a SASMAC, ela tem um manual, né? Existe um manual desse sistema, né? E esse manual, ele fala o seguinte, que é uma ferramenta para a avaliação dos sistemas de gestão ambiental, de saúde, da segurança e qualidade dos prestadores de serviços, que auxilia as entidades credenciadas na identificação e escolha de planos de ação para a melhoria contínua de seus processos. Então, na verdade, né, o que a SASMAC faz é tudo isso, né? É implantar um sistema que vai gerenciar, né, toda essa questão que é a ambiental, que dá mais BO, né? O que dá mais BO é a questão ambiental, né? Todos esses acidentes com carga perigosa que acaba dando mais BO no meio ambiente. Então, e era o que mais acabava saindo prejudicado antes de haver isso tudo. E tudo isso começou, tá, gente? Por causa desses movimentos que vieram vindo, né?
dos anos 80 para cá, desses movimentos ambientalistas, né? Então, veio vindo aí uma necessidade das empresas de instituírem coisas que preservassem e que garantissem, não que garantissem, né? Mas que tentassem evitar ao máximo acidentes com produtos que pudessem ser efetivamente perigosos ao meio ambiente. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, gente, eu estou falando só de mato, estou falando só de vegetação? Não, eu estou falando de gente também, né? Porque a gente também faz parte do meio ambiente, nós também estamos no meio ambiente. Então, não havia nenhuma preocupação nem com o ser humano, nem com um ser vivo qualquer, né, da flora, da fauna, que justificasse que se tivesse aí nessas empresas uma grande preocupação no transporte dessas cargas, né? Essa carga vai cortar o Brasil de norte a sul, né? Passando por estradas e mais estradas, levando um produto altamente perigoso, sem ter nenhum tipo de inspeção, sem ter nenhum tipo de verificação, né? Então, hoje é obrigatório que a empresa que está fazendo esse transporte seja certificada e tenha esse selo, né? Essa certificação SASMAC. Então, a avaliação dessa empresa, como eu já falei, vai ser feita por auditores que vão ser certificados, né, pela Abiquim, por uma série de outros organismos independentes, né, que vai ser documentada por meio de um relatório, tá, que vai me dizer constantemente como que está a empresa, né? E eu estou falando de tudo, tá, gente? Desde a saúde financeira da empresa, né, até de como ela trata o funcionário dela, de tudo que ela tem dentro dela. Então, quando é implantado um selo como esse dentro de uma empresa, tudo é verificado, né? Se a minha empresa tem ergonomia, né? Se a minha empresa se preocupa com o seu funcionário, se eu tenho um ambiente adequado para ele trabalhar, se eu tenho uma água potável, banheiros acessíveis, acessibilidade, tudo isso é verificado quando é dado um selo como esse para uma empresa qualquer, tá? Qualquer um desses selos vai se preocupar com esse tipo de coisa. Então, na certificação da SASMAC, vai ter uma colaboração mútua entre as instituições e as empresas, e cada uma delas vai ter uma responsabilidade, né? Vai ser responsabilizada por uma coisa. Então, a Abiquim vai ficar encarregada por administrar o programa, né? A Associação Brasileira das Indústrias Químicas vai administrar esse programa da SASMAC, né? Da certificação da SASMAC. Os organismos certificadores, né, que são empresas que são autorizadas, né, para atestar, vão estar autorizados para atestar pela Abiquim a realização das auditorias. Então, essas empresas, os organismos certificadores, elas são empresas que foram autorizadas pela Abiquim. A Abiquim está lá no ápice de tudo, está lá na ponta da pirâmide. Os prestadores logísticos são os transportadores que vão aderir, né, ao SASMAC e que vão, então, objetivar a capacitação e atender todos os requisitos da indústria química. Então, eu tenho lá a Abiquim, que ficou encarregada por administrar todo esse programa de SASMAC, os organismos certificadores que vão dar esse certificado, o prestador logístico que tem que o quê? Que tem que se preocupar em aderir ao SASMAC, ele tem que ir atrás de implantar o SASMAC lá na sua empresa. E a indústria química que vai usufruir dos serviços ofertados pelos prestadores. Por quê? Porque eu tenho uma indústria química, eu tenho um produto que precisa ser carregado, eu vou pegar um prestador logístico que aderiu ao SASMAC, porque ele foi certificado por esse organismo certificador e porque a Abiquim se encarregou de dar o certificado a ele. Então, a minha indústria química está coberta, né? Eu estou usufruindo desse selo, né? Desse certificado que as empresas prestadoras logísticas estão aderindo aí, tendo essa preocupação com a saúde, a segurança, o meio ambiente e a qualidade. Então, para que seja implantada a SASMAC, né, entre os documentos, né, a gente tem que dar para a Abiquim, né, e para esses órgãos que vão ser os certificadores, né, a gente tem que ter o perfil da empresa. E para ter o perfil da empresa, o que ele precisa? Ele precisa me dar a relação dos veículos, os anos de fabricação, placas, equipamentos, frota própria ou alugada, entre outros detalhes. Gente, é importantíssimo, quando a gente fala de transporte, anos de fabricação
do caminhão, né? Do meio de transporte. Isso é fundamental. Existe muito caminhão pau velho andando por aí, andando pelas estradas, né? E é claro que uma empresa que tem veículos velhos, veículos que estão fora de condições de rodagem, não vão conseguir o selo, não vão conseguir o certificado. Então, ou elas atualizam, né, modernizam a sua frota, ou então eles não vão poder transitar com o produto ali da empresa que tá interessada em contratar o seu serviço. Então, é muito importante essa análise do perfil da empresa. E quando eu vou analisar o perfil da empresa, eu estou falando dos veículos que ela vai oferecer. Tá? E nisso, o ano de fabricação é fundamental. Preciso ter a placa, porque, claro, é importante que se tenha a placa, os equipamentos que estão no caminhão. Então, por exemplo, o caminhão, ele é provido de primeiros socorros, ele é provido de todos os itens que são necessários para a gente ter o SASMAC. Então, a gente precisa saber tudo isso. Ele é de uma frota própria, a empresa, esse caminhão é da empresa que eu estou contratando, ou essa empresa aluga caminhão, e esse caminhão que a minha empresa aluga nem sempre é um caminhão adequado. Espera aí, gente, já vem. Entrando alguém ali para... Ô, professor. Fala, Matheus. Deixa eu perguntar. É porque eu vi uma vaga de emprego que é no Porto de Santos, né? E aí eles estavam pedindo gente que sabia mexer com SGI, alguma coisa assim, Sistema de Gestão Integrado. A senhora pode falar o que é um pouco sobre isso? Preciso pesquisar, não sei. Sistema de gestão integrado. Preciso dar uma olhada no que é, mas posso trazer para você depois do intervalo, Matheus. Tá bom, então. Tá bom? SGI, né? Isso. Vou dar uma olhadinha e já vejo para você. Pode ser de alguma coisa que eu saiba e não esteja ligando o nome à pessoa. Vamos lá. Bom, então, os documentos são esses, é o primeiro perfil da empresa. Depois, um guia que vai auxiliar aos auditores com informações para interpretar os pontos de avaliação do questionário, né? Então, eu vou aplicar um questionário à minha empresa, aquela empresa que eu estou querendo contratar, aquela empresa que está pedindo para ter o SASMAC, né? E aí eu vou precisar de um guia que vai auxiliar que esses auditores interpretem todas as informações que foram dadas nesse questionário. O questionário ele é dividido nos seguintes grupos de questões: questões mandatórias, questões industriais e questões desejáveis, que a gente vai ver a seguir o que são. Então, as questões mandatórias vão representar os itens que são obrigatórios pela legislação ou por particularidades da indústria. Então, eu preciso analisar se aquela empresa tem todos os itens que a legislação obriga que ela tenha. Né? Se ela não tiver todos os itens que a empresa, que a lei obriga, ou que forem de particularidades da indústria química que ela está atendendo, então, se ela não tiver, eu já vou colocar lá um tique naquele meu relatório, naquele meu questionário, que a indústria não tem. As preocupações, as questões industriais vão abranger os itens do setor químico, que o setor químico vai exigir dos seus prestadores de serviços logísticos, né? Então, isso tem que ter uma aprovação de 70% na avaliação primária, né? Na primeira avaliação que é feita, na primeira avaliação que eu faço com a empresa, eu preciso ter aprovação já de 70%. Se eu não tiver essa aprovação de 70%, eu vou devolver para o meu cliente vai ter que refazer o que está errado, o que ele precisa colocar, né? Vai arrumar o que precisa ser arrumado, e na segunda avaliação ele já vai precisar ter uma aprovação de 85%. Então, já aumenta o nível de exigência na segunda avaliação que é feita. As desejáveis são aquelas que vão se relacionar aos aperfeiçoamentos que no sistema de segurança, saúde, meio ambiente, qualidade podem ser realizadas. Estão livres na avaliação primária e tem que ter um mínimo de 40% nas avaliações secundárias. As desejáveis são aquelas que na avaliação primária o sujeito vai virar e vai falar assim: olha, você vai precisar ter isso, isso e aquilo, por enquanto eu não vou te autuar, não vou te cobrar, mas na próxima vez que eu vier aqui, você precisa ter isso já implantado. Então, na segunda vez que for feita uma avaliação, ele já tem que ter 40% daquilo que foi pedido já implantado. Então, é muito importante ressaltar que o questionário de avaliação, né, que nesse questionário de avaliação vão ter os elementos centrais,
que vão representar os aspectos administrativos, financeiros, sociais da organização, né? Esses elementos que estão mais no âmbito administrativo, né? E os específicos que vão falar mais da estrutura de operações da oferta de serviço. Então, os centrais vai falar da saúde financeira da empresa, vai falar de como ela administra, de como ela orienta seus funcionários, o que ela oferece e tudo mais. Os específicos vão falar da frota de caminhões, qual é a estrutura que tem, se eles estão devidamente equipados, etc. Aí é feita uma auditoria, né, que é feita baseada nesse manual do SASMAC, né, desse manual que existe aí do SASMAC, e esses auditores vão ser encarregados pela aplicação das avaliações, né? Esses auditores são engenheiros técnicos de segurança do trabalho que vão ser autorizados com um curso de auditoria SASMAC. Então, vocês percebem, né? Até mesmo para que a gente tenha uma pessoa que esteja nas condições de fazer uma auditoria, que esteja encarregada na aplicação de uma avaliação, ela precisa ter um curso também, né? Ela precisa ter um curso de auditoria de SASMAC, e a Biquinha que dá esse curso, né? A Associação Brasileira da Indústria Química que dá esse curso aí para essas pessoas. Então, as análises vão ter a validade de 1 ano, né? Então, o auditor vai lá na empresa, faz uma análise, faz uma auditoria, faz uma inspeção, né? E aí coloca tudo aquilo que precisa ser reformulado, aquilo que precisa ser modificado, ele volta numa segunda avaliação, e aí depois de 1 ano ele volta novamente para verificar se ainda continua do mesmo jeito que estava 1 ano atrás. Não adianta nada eu arrumar toda a minha casa para a rainha, né? Quando a rainha vai vir me visitar, depois que a rainha vira as costas, vira uma bagunça e nunca mais eu arrumo minha casa. Então, é assim que funciona, né? Com essas análises que vão acontecer a cada ano, para que eu garanta que as empresas estejam ainda merecendo ter essa certificação. Algumas empresas chegam até a perder a certificação por não estarem em acordo, né, em consonância, depois de 1 ano, na auditoria de 1 ano depois, não estava nada mais como era antes, então eles perdem o selo, eles perdem a certificação. As auditorias vão ser feitas a cada 2 anos em algumas empresas, né, e vão averiguar os processos do transportador e vão identificar as possibilidades de melhoria dos mesmos, né. Então, a validade é de 1 ano, né? A partir do momento que eu dei a validade de 1 ano, aí a cada 2, no ano seguinte é feito aqueles questionários que eu falei para você, né? Para vocês vai ser aplicado o questionário, e a cada 2 anos a inspeção é feita dentro da empresa, né? Em loco, para auditar e para ver se está tudo correto. Nesse questionário de avaliação, que são aplicados aí a cada ano nas empresas, né? Vão ser analisadas 6 áreas da empresa. Então, vocês entenderam, né? A empresa vai, consegue certificação, vem uma auditoria, depois de 1 ano ele recebe esse questionário, e depois de 2 anos vem novamente uma auditoria. Então, é assim que funciona. A cada ano vem um questionário, e a cada 2 anos vem uma auditoria in loco, tá? Então, no questionário de avaliação vão ser analisadas 6 áreas, né? Primeira área que é avaliada nesse questionário é o gerenciamento, que vai falar dos cuidados, treinamentos, averiguação das não conformidades, documentações exigidas por lei, elaboração de relatórios. Então, vai falar muito sobre a parte administrativa, né? Muito de como eu estou capacitando meu funcionário, de como eu estou deixando que meu funcionário fique por dentro do que é necessário, porque para a minha empresa continuar tendo esse selo, né, de segurança e qualidade, né? Se eu estou elaborando os relatórios corretamente, se eu estou promovendo os colaboradores, como que está sendo o meu relacionamento com os meus fornecedores, né? Até isso é averiguado, né? Como eu estou fazendo descarte de resíduos, a gente já falou de descarte de resíduos, né? Então, isso também é avaliado na hora de dar a certificação, se a empresa trabalha com descarte de resíduo, né? E se ela tem aí todos os requisitos para ter a excelência em segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Outro fator que é averiguado é a segurança, né? A saúde, segurança e meio ambiente.
Então, esse questionário vai comprovar se a empresa se mantém dentro dos padrões de segurança e saúde dos funcionários, principalmente, é claro que tudo vai girar em torno do funcionário, o questionário vai ter que avaliar se o funcionário é bem tratado, se o funcionário tem todos a segurança, né, que ele precisa, e se a empresa se preocupa também com a preservação do meio ambiente na comunidade onde ela está. Né? Então, é importante que essa empresa seja uma empresa, além de tudo, atuante na sua comunidade, atuante no meio ambiente da sua comunidade. Também vão ser avaliados os equipamentos, né? Os cuidados que você tem com seus equipamentos, se os seus caminhões estão em ordem, se o seu maquinário está em ordem, né? Se está tudo sendo cuidado direitinho, se eles estão sendo... estão passando por avaliações periódicas, se eles estão passando por manutenções, né? Se está tudo em ordem com os equipamentos da empresa. Isso também vai ser avaliado. E é lógico que essas avaliações são feitas através dos relatórios, né? Desses relatórios de manutenção rotineira e tudo mais que é feito, tá? Outro ponto vai ser o planejamento das operações, que vai certificar se a organização tem sistemas de procedimentos apropriados para o controle, né? Então, eu vou me certificar que a minha empresa que a minha organização possui procedimentos apropriados para qualquer tipo de eventualidade, né? Então, eu preciso saber também por meio de cursos de atualização se a empresa está se reciclando. Proteção patrimonial e confidencialidade, né? Avaliado se a organização preserva sigilosamente suas informações e acordos comerciais com os clientes. Então, o que é isso? Né? O auditor vai investigar o controle de acesso e inspeções regulares. O que é isso? Proteção patrimonial e confidencialidade. Eu preciso passar para o meu cliente toda a confiança possível. Então, a minha empresa vai ser testada para saber se ela é uma empresa que leva a confidencialidade como a sério, né? Se ela preserva, né, o sigilo de todas as informações dos acordos comerciais que ela faz com todos os seus clientes. Então, vai haver uma auditoria nesse sentido para saber se existe, né, se existe esse termo de confidencialidade aí bem acertado dentro da empresa. Vai ser feita uma inspeção no local, onde são feitas as análises das instalações, né? E aí eu vou analisar tudo, a instalação física, o prédio, verificação de extintor, vistoria do corpo de bombeiro, se tem brigada de incêndio, se tem tudo direitinho, está tudo lá de acordo com a lei. Então, todas as conferências necessárias na inspeção do local tem que ser... porque não adianta só ter extintor de incêndio, né? Mas também precisa ver se ele está na validade, né? Se vê tudo direitinho, isso, então é feita uma inspeção no prédio. Então, entre todos esses benefícios que a certificação dá, né? Propicia para as empresas, né? É importante evidenciar que elas têm aí competência para o transporte de químicos, né? Então, tudo isso é para certificar a empresa de que ela pode, sim, trabalhar com produtos perigosos, com produtos químicos, que vai ter aí uma redução ou ausência de acidentes, de qualquer tipo de intempérie, né? E, então, esse é um dos grandes benefícios que vão ser causados aí por essa empresa, por essa certificação. E é claro que isso tudo, gente, também está baseado em diminuição de custo. Se eu evito acidente, se eu evito que haja derramamento de produtos, se eu evito que haja aí um acidente, por exemplo, ele pode ocorrer e ele vai ter um custo enorme de uma série de coisas, não só do produto que foi perdido, como também eu vou ter que indenizar pessoas, indenizar o meio ambiente, vai ter multa ambiental, né? Vai ter uma série de coisas. Então, a certificação vem garantir para a empresa que está contratando, uma empresa com certificação, de que ela tem aí a minimização desses custos, né? Então, eu sei que aí a empresa vai poder oferecer um serviço ao setor químico com segurança. Então, para que esses prestadores logísticos tenham condições de se manter competitivos nesse transporte de produtos químicos, o SASMAC vai se tornar cada vez mais essencial para as empresas
que vão precisar assegurar para o meu cliente que ele tem qualidade, segurança e preservação do ecossistema ao terem seus produtos transportados. Então, eu vou contratar uma empresa que tem um SASMAC, eu tenho lá um produto químico, eu tenho uma empresa química, eu vou contratar e eu vou ter segurança, eu vou ter a tranquilidade de saber que eu estou transportando o meu produto e que eu tenho toda essa preocupação aí envolvida, porque essa empresa vai garantir para mim que vai ser preservado, né? Tudo isso vai ser preservado e eu não vou ter dores de cabeça posteriores, né? Então, existe um guia de desempenho da indústria química brasileira que é elaborado pela Biquim, que mostra, né, que houve um significativo crescimento de faturamento do setor ao longo dos anos. Então, vocês vejam, né, com a implantação da SASMAC, né, dessa certificação, houve um crescimento do faturamento do setor químico nos últimos anos. Por quê? Porque as empresas estão trabalhando apenas com transportadores, vamos dizer assim, legalizados, né? Com transportadores que estão de acordo com o que as normas pedem. Então, os dados que a gente apresentou aqui hoje, né, que a gente falou aqui hoje, eles justificam um investimento na certificação da SASMAC pelos operadores logísticos. Os operadores logísticos têm muito a lucrar, né, com a implantação da SASMAC. A indústria química ela é submetida aos rigorosos controles da legislação e dos órgãos regulatórios, e é lógico que esses órgãos regulatórios estão sempre de olho em qualquer acidente que ocorre. Então, é necessário que a indústria química contrate um transportador responsável e adequado para que ela não tenha problemas com esses órgãos regulatórios, né? Porque eu contrato você para trabalhar para mim, mas eu sou responsável pelo resultado do teu trabalho. Eu te contratei para carregar o meu produto químico, então eu sou responsável pelo que acontecer com o meu produto químico. Afinal de contas, o produto é meu, né? Então, a indústria exige dos seus prestadores logísticos sejam devidamente qualificados, né? Então, a indústria química cada vez mais está exigindo essa qualificação de todos os seus prestadores. Então, os transportadores que aderem à certificação têm uma visualização melhor no mercado, né? Elas vão garantir que existem boas práticas no manuseio e no transporte desses produtos perigosos, que elas se preocupam com a saúde e com a segurança dos funcionários e também do meio ambiente. Então, os transportadores certificados vão reconhecer possíveis riscos com mais eficiência. Claro, a partir do momento que eu certifico e que eu dou treinamento, eu passo a dar para a pessoa que foi treinada a possibilidade e a acurácia dela saber quais são os riscos, né? E com isso, vendo onde estão os riscos, eu posso também trabalhar para evitar os danos, né? Então, vai diminuir, aí vai impossibilitar ocorrências de vazamentos, explosões ou outros danos, né? Então, com o SASMAC, algumas vantagens, como crescimento de vendas da rede de fornecedores, maior segurança, gestão dos transportes químicos, obediência às leis do território onde atuam, também evitam mais problemas. Então, tudo isso é possível, né? São algumas vantagens que são possíveis aí com a implantação da SASMAC. Então, a SASMAC também vai propiciar mais agilidade nas escolhas dos prestadores logísticos, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma lista de prestadores logísticos que tem SASMAC, eu vou escolher entre eles, né? E vai evidenciar uma preocupação da indústria com a diminuição dos riscos provenientes do transporte. Então, é claro, eu contratando uma empresa que tenha uma certificação SASMAC, isso diz que eu me preocupo com essas coisas, que é por isso que a empresa que vai carregar o meu produto é uma empresa que tem certificação. Então, vai também estabelecer uma cultura que vai estar sempre focada na melhoria, né, na melhoria contínua, diminuindo a probabilidade dos acidentes, né? E com isso também diminuindo as penalizações. Se eu diminuo o acidente, eu diminuo a penalização também. Então, a busca da certificação por esses transportadores de produtos perigosos vai se consolidar com uma conscientização muito maior, né? Uma proatividade nas questões de segurança, nos impactos ambientais, vai adequar a demanda do transporte no mercado, né? Com a preservação da natureza, sem prejudicar a sociedade.
né? Além de atender todos os requisitos do setor químico, né? Quem era o mais afetado nisso tudo era o setor químico, que tinha essa grande preocupação, que tinha um alto índice de acidentes, que tinha um alto índice de penalizações e que agora, então, está mais tranquilo a trabalhar, né? A poder atuar sem ter aí esse prejuízo, principalmente do meio ambiente, que é o que mais preocupa eles no momento, né? Então, a SASMAC vai ser requisito essencial para as empresas que desejam atuar no transporte, armazenamento, manuseio de produtos perigosos, né? E vão visar mitigar os riscos potenciais decorrentes dos processos de serviço logístico. Então, quem quer ter uma empresa de transporte que quer trabalhar com produtos perigosos tem que ter essa certificação SASMAC, porque é isso que vai ser essencial para ela ser contratada para trabalhar com os produtos, né? Então, se a gente considerar que o modal rodoviário tem a predominância, né, na nossa matriz de transporte, que a gente já falou sobre isso, né, que está aí, o modal rodoviário é o que mais atende, né, no sentido de carga, né? Então, a representatividade nos acidentes ambientais também é alta, né? Então, o SASMAC vai se apresentar como um instrumento para buscar melhoria e reduzir os custos, dar maior eficiência aos processos, né? E vai também estar se preocupando com a sustentabilidade e a segurança. Gente, vamos parar para o intervalo? E depois do intervalo a gente volta com esta atividade, tá bom? Vou separar a sala em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, vocês já sabem quem é quem, tá? Vocês já sabem quem é grupo 1, quem é grupo 2. O grupo 1 vai já começar uma pesquisa de ISO 9000 e o grupo 2 uma pesquisa de ISO 14000. Então, essa é a atividade para depois do intervalo. A gente volta às 9h10, tá bom, pessoal? Ok, professora. Cadê a Ellen? A Ellen me abandonou hoje? O celular dela não deve ter carregado ainda. Ela falou que estava descarregando. Professora, Oi. Não, a já Ellen tá- é dessa sala, né? A Ellen é de outra sala. SGI é um sistema de gestão integrada, é um software. É um software, é um programa que organiza todas as operações. Ah, tá. Respondendo sua pergunta, Matheus. Então, é um software que vai organizar. Então, o que eles querem é que a pessoa que seja contratada conheça esse software e saiba manuseá-lo para poder trabalhar para eles. É isso. Tipo assim, eu trabalhei com isso daí. Trabalhava com tipo um laptop na operação e o pessoal lá do controle operacional jogava os trabalhos para a gente começar a iniciar a operação. É um Certo. software. Ah, tá bom. Pessoal, Muito bem. avisem aí a turma dos grupos de vocês que depois do intervalo tem atividade para nota, tá? Então, avisa o pessoal que eles têm que entrar, porque senão só vai ter nota quem está presente. Matheus, Yasmin, Vitória e Emerson, ok? Dei aula aqui só para 4 pessoas, então só 4 pessoas vão participar do trabalho. E aí a gente vai dividir 2 e 2, e 2 vão fazer da ISO 9000 e 2 da ISO 14000. Não quero saber. Não estiver presente na sala, não tem nota no trabalho. Tá? Avisem o pessoal dos seus grupos aí. Professora, Oi. a senhora chegou a receber o trabalho? Que eu enviei pra Recebi senhora? sim. Recebi Ok. todos, agora eu preciso dar nota. Vou pegar Tá o bom. fim de semana para fazer isso, tá, Emerson? Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Então, às 9h10 a gente está de volta, tá, pessoal?